Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre eu sempre fiz isso e deu certo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook. Vamos lá falar então, eu sempre fiz isso e deu certo, mas pode acontecer uma vez que não vai dar certo, não é garantia de que toda vez que você fizer aquela mesma coisa vai dar certo. Por quê? Porque a condição climática de cada dia é diferente do outro. Então, você que costuma pousar na rampa, voar quando o vento está levemente lateralizado, né? Ou mesmo fazer um giro da morte. Eu não sei se vocês sabem o que é o giro da morte. É chegar no pouso fazendo uma espiral, né? Quase tocando a vela aqui no chão e faz o giro da morte. É aquela coisa. Uma vez dá certo, 2 vezes dá certo, 3 vezes dá certo, 5 vezes dá certo, 10 vezes dá certo. Mas pode ter um dia que não vai dar certo e pode ser fatal. Então a reflexão de hoje é com relação a isso. Você tem que tomar cuidado, porque a condição climática ela muda todos os dias, nenhum voo é igual ao outro. Então, não é porque você está acostumado a fazer uma aproximação e pousar na rampa toda vez, que toda vez vai dar certo e vai estar igual. Tem um dia que pode estar levemente diferente. A velocidade do vento pode estar 2 km por hora mais forte e aparecer um rotorzinho ali num lugar onde não tinha. Então, você tem que ficar atento exatamente para não se colocar nessas situações. Não é raro as pessoas falarem assim, mas eu sempre fiz assim, né? E deu certo. Aproximação de pouso, por exemplo. Né, as pessoas têm mania de fazer a mesma aproximação de pouso toda vez. Acontece o seguinte, nem todos os dias o vento vai estar na mesma direção e na mesma intensidade. E aí você vai fazer uma aproximação que funcionou 10 vezes, 20 vezes em S ali. Eu fiz um S e entrei para o pouso. Aí vai acontecer um dia que você afunda antes, ou vai acontecer um dia que você passa o pouso, ou vai ser um dia que você vai chegar mais forte no chão. Tudo isso por quê? Porque nenhuma condição é igual a outra. Então a reflexão que é para ser feita aqui é a seguinte: como cada dia é de um jeito, requer que você pilote de um jeito específico. Então esteja atento para você sempre estar pilotando conforme a situação, para você sempre fazer a melhor aproximação, para você, por exemplo, pousa na montanha, pousa na boca da rampa, mas preste atenção conforme a alteração de velocidade de vento, o dia, termal. Quer dizer, são milhares, né, de variáveis que você tem que estar preparado. Muitas vezes você está treinado a fazer uma situação específica e a condição não condiz a essa situação específica. E aí acaba acontecendo o acidente. Então a atenção vale com relação a isso. Eu falei num programa passado aí sobre rotor, tem a ver com isso também. Os rotores mudam, né, conforme a direção do vento e a intensidade do vento. Então não adianta você tentar fazer forçar uma situação como se fosse natural, né, dizendo assim, eu sempre fiz isso e nunca deu errado. Vai calhar de um dia não dá certo. Eu vou pedir para você que está assistindo narrar aqui alguma situação que você sempre fez e aconteceu um dia de não dar certo. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar com relação a isso, né? Eu já tive algumas situações mais no começo, né, do voo, que eu sempre fazia e passou a não dar certo. Então eu cheguei à conclusão de que não dá para a gente usar fórmula. Né, o Robson Mendes da escola Flymac, meu ex-instrutor, ele fala isso, não existe fórmula mágica, e é fato. Aliás, vários instrutores repetem isso. Não existe fórmula mágica, não existe creuzinho, né, segurar apertado ali. Existe a pilotagem ativa, que é você sentir a vela. Você vai tirar lá a barriguinha, quer dizer, a barriguinha sempre vai existir por causa da pressão do vento, mas você vai olhar ali, puxou a linha até a hora que começar a mexer o flapzinho, ali você está sentindo a vela. Não é exatamente um creu, não tem uma quantidade de freio, é você sentir a vela, você está sentindo o que está acontecendo, né? E tudo isso soma
a atenção que você tem que ter com relação ao ambiente, fazer uma análise das condições climáticas antes de decolar e mesmo durante o voo, porque ela se desenvolve durante o voo, é fundamental. Então, em dia que não dá voo, não é tempo perdido, por exemplo, você sentar na boca da rampa e ficar analisando como é que o vento flui pela vegetação, pela encosta. Não é ruim você ficar olhando, observando como é que é o comportamento das aves, como é que é o comportamento da fumaça, por exemplo. Tem uma fogueira, tem uma chaminé de um sítio, né? Olha como é que aquilo se comporta, olha como aquilo interfere. Por exemplo, estoura um ciclo termal aqui, como é que aquela fumaça daquela fogueira vai fazer? O vento está aqui de frente, essa daí é uma dica boa. O vento está aqui de frente para mim, tá? Tem uma fumaça e a fumaça está deitada aqui na minha direção, certo? Aí de repente você está olhando, a fumaça vira de lado. Você fala, pô, mas como, né? Se o vento está na minha direção, como é que essa fumaça virou de lado? Você pode ter certeza que do lado de cá, em algum lugar, estourou um ciclo termal. Saiu uma termal, puxou essa fumaça. Alguns minutos ela vai ficar assim, depois ela volta a ficar normal. Então quer dizer, você só vai pegar essa manha de observar essa situação se você perder um tempo ou ganhar um tempo, né? Que é melhor dizer assim, observando toda a condição climática e a natureza, né? O comportamento dela, o que acontece em cada momento. Passou um carro na estrada lá na frente, você está em cima da montanha, olhou um carro lá, sai um poeirão. Fica olhando como é que aquela poeira se comporta. Se ela está escorrendo para baixo ali, vindo na sua direção, se ela está subindo, se ela está indo para o lado contrário do vento. Tudo isso vai dar uma leitura para você do que está acontecendo na atmosfera. Né? O ar, infelizmente, ele é transparente, a gente não consegue ver. Né? Mas a gente consegue imaginar e processar essa informação com os dados que a gente tem ali. Então, folhas saindo do chão, poeira, fumaça, tudo isso, né? A movimentação da vegetação, tudo isso vai dar para você uma leitura mais completa do que está acontecendo e, voltando no tema, vai fazer você atuar de forma correta diante da situação. Não vai ser aquela repetição do tipo, eu sempre fiz assim e deu certo. Porque essa coisa do sempre fiz assim e deu certo, um dia pode não dar certo. E não é raro de acontecer, tá? Você faz 1, 2, 3, 4, 5, dá certo. Em uma das vezes que você vai fazer, lá na 7ª, 8ª, 10ª, não dá certo. Ou mesmo na 3ª. Quer dizer, é uma coisa incerta. Como existem milhares de variáveis, você tem que estar atento a todas as variáveis, ou pelo menos a maioria delas, né? Nós não vamos imaginar as milhares de variáveis para poder voar. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas está sendo muito chato, você está aí, sabe, pegando no pé dessa coisa de variáveis, de não repetir aí para de repente errar. Eu venho repetindo isso exatamente porque a questão da segurança é um dos focos do canal e eu quero realmente que você voe de forma mais segura e a atenção durante o voo é fundamental. Então, não só a leitura, né, da condição climática, mas você estar ligado naquilo, você prestar atenção naquilo é importante, porque a máquina de voo, que é o parapente, ela tem o comportamento dela, que é esperado, né? Vai atuar do jeito que ela atua com relação ao ar, tudo. Mas quem está controlando e administrando o clima, a relação do clima com a máquina é você. E quem está processando essa informação é sua cabecinha. Se você está desligado, e por isso até é importante você não voar com cabeça cheia, discutir com o chefe, discutir com a mulher, estou com um problema em casa, vai de cabeça cheia, voar não é muito bom, tá? É importante você estar no voo, estar focado no voo, prestando atenção em tudo, exatamente porque é a sua cabecinha que vai processar toda essa informação, toda essa leitura do que está acontecendo, para cada vez que você for voar, ter uma resposta específica para uma situação. Repito, não é porque você já fez desse jeito que vai dar certo na próxima vez que você vai fazer. Não é porque você já fez 10, 20, 30, 100 pousos na rampa, todos do mesmo jeito, bacana ali, que vai ter, no próximo dia vai dar certo.
Se você não estiver conectado, não estiver ligado com as condições climáticas, com a situação, com tudo o que está acontecendo, muito provavelmente você pode se machucar. Tá bom? Tá ok? Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido alguma informação importante, tenha despertado em você essa atenção, né? Essa coisa assim de, pô, vou voar mais atento, porque isso aí vai refletir na segurança, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente no Facebook, tá certo? Eu volto depois então, falando de parapente. Valeu!